Meus prezados e amados ouvintes da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus reine nos seus lares, no trabalho aonde vocês se encontram, ou em viagem em seus automóveis. Que a paz de Cristo opere de uma maneira gloriosa sobre a vida de vocês. Hoje nós iremos trazer a mensagem da Palavra de Deus que se encontra na Epístola Universal do Apóstolo João, na primeira Epístola Universal, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós iremos ler até o versículo 11, do 7 ao 11. Esse programa estamos fazendo através da Rádio TV ABM, da Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Teixeira de Freitas. E o precursor desta programação evangélica foi o missionário, o saudoso missionário, pastor, comunicador no rádio, através do programa Cristo a Única Esperança, o pastor Amazias Barreto de Moraes. Hoje fazendo o programa, o seu irmão em Cristo, seu amigo, o pastor Jadilson Moraes. A palavra de Deus assim nos diz, no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E que Deus nos abençoe e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, e na gloriosa presença, ó Deus, do Espírito Santo, que é o Espírito de toda a verdade, nós te louvamos, te adoramos e glorificamos o teu nome. Em Cristo Jesus, neste momento, ó Pai, em que sabemos que muitas pessoas estão acompanhando esta oração, muitos necessitando de uma bênção, que tu possas, ó Pai, pela tua infinita graça e misericórdia, em nome de Jesus, conceder a bênção da salvação, conceder a bênção da cura para as enfermidades, conceder a bênção da libertação. Que tu possas abençoar os lares, abençoar as famílias, abençoar tantos quantos ouve e assiste este programa através da Rádio TV ABM. Opera o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus prezados irmãos, o título dessa mensagem é um título bastante conhecido de todos nós. Deus é amor. Não é? Deus é amor. E a palavra nos diz que
há uma exortação na palavra para nós, quando o próprio apóstolo João, na sua epístola universal, procura mostrar para nós que devemos amar uns aos outros. Jesus disse esta palavra, não é? O próprio Deus, lá em João 3,16, também nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E aqui nessa epístola, a palavra nos diz: amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu faço uma pergunta a você neste momento: você conhece a Deus? Se você conhece a Deus, você ama o seu próximo. Se você fala: não, mas eu amo a Deus, mas eu tenho um vizinho que eu não amo, não pode existir isso. Há uma necessidade nossa de aquebrantarmos a nossa natureza carnal e procurarmos viver uma nova natureza, a natureza espiritual. Jesus Cristo veio com esse objetivo, de desfazer de toda a obra da natureza carnal. Porque a natureza carnal, ela procede do pecado. O pecado contaminou a nossa natureza carnal. E nós passamos a viver uma vida distanciada de Deus. Mas quando nós lemos a palavra, e essa palavra diz que Deus é amor, e esta palavra nos leva a amar ao nosso próximo, aí nós sabemos se nós realmente amamos a Deus, se nós amamos o nosso próximo. Porque no versículo 8 diz: aquele que não ama o seu próximo não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se o amor principal para que houvesse uma transformação de vida, de natureza, ela procedeu de Deus, porque Deus nos amou de uma maneira incomparável, e Ele deu o seu Filho unigênito, e esse Filho de Deus, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, a sua carne foi rasgada, seu sangue foi derramado, para nos dar a remissão dos nossos pecados. E hoje nós, todos aqueles que conhecem a Jesus, que procuram viver uma vida diante do Senhor, é necessário ter nascido de novo. O nascer através da conversão. Se convencer que é um pecador e se converter àquele que tem o poder de perdoar pecados, que é Jesus Cristo. Se não, vejamos no versículo 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha o que a palavra diz. Há uma necessidade em nós de praticarmos este amor fraterno, este amor fraternal, amar um ao outro. O amor de Deus, Ele quer que nós assim façamos. Se não, vejamos, quando a palavra diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. E finalizando esta palavra, nós vemos que no versículo 12 nos diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado.
quando nós temos este amor de Deus em nós, e quando nós amamos a Deus, como Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando isso acontece em nós, Deus nos aperfeiçoa nesse amor e passamos a ver o nosso próximo com um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de Cristo em nossa vida. Estamos finalizando esta programação neste momento, mas eu chamo a sua atenção. Faça uma reflexão da palavra lida e procure cada dia mais buscar este amor, aperfeiçoar este amor dentro de cada um de nós, e que a paz de Cristo opere poderosamente sobre as nossas vidas, nos dando cada vez mais o dom do amor. E que Deus nos abençoe. Amém.